Olá, clientes e amigos. Demoramos um pouco mais que o habitual, vamos falar um pouquinho do destaque em relação ao que aconteceu em julho, as perspectivas para agosto e agora nesse segundo semestre. Por que nós tivemos essa demora? O tarifaço, ele se prorrogou de forma que a gente não esperava, de forma mais forte. E também nós tivemos a Money Week. Foi uma semana intensa em Balneário Camboriú, onde agregou muito conhecimento para nós. Eu queria passar um pouquinho hoje aqui nessa nossa apresentação. Vamos falar um pouquinho de Brasil, internacional, diversificação e no final os destaques da Money Week. Em relação ao macro Brasil, quis colocar essa tela para vocês, a nossa asset, onde que mostra a piora na trajetória da nossa dívida pública. Ela tende a considerar aumentos em 2027 e 2028, muito acima do que já era esperado. Então essa curva está se deteriorando ao longo do prazo. O Galípolo ontem mesmo disse em uma palestra que o impulso fiscal, o impacto na atividade está surpreendendo o mercado. O que é esse impulso fiscal? Gasto do governo. Por que eu estou batendo nessa tecla? No final eu vou falar um pouquinho mais de gasto público, onde isso vai ficar mais claro para vocês. Hoje, agora pela manhã, nós tivemos um dado extremamente importante, foi o nosso IPCA. O mercado tinha uma projeção na casa de 0,35, 0,37, surpreendeu para baixo, veio 0,26. A gente já vem falando todos os vídeos, né? A inflação está no momento de arrefecimento. Isso mostra que a Selic alta vem trazendo o remédio certo para conter a inflação. Esses dados também de redução de preço já é um pouquinho do tarifaço impactando também no IPCA. No acumulado no ano estamos em 3,26. Com isso, nossos juros futuros também já está mantendo essa queda desses últimos meses, está operando na casa de 13,40. Hoje mesmo pela manhã ele vem caindo mais forte, conforme os dados de inflação divulgados. Então isso já mostra também um cenário positivo para 2026 e 2027 em relação à política monetária, em relação à nossa queda da Selic. Ainda acreditamos na manutenção, tá, da Selic em 15%. Acredita-se que até o final do ano ele fique nessa condição. Isso pode mudar caso não tenhamos negociações em relação a esse tarifaço ao longo dos meses, porque pode ser que talvez em dezembro isso mude, apesar que o Galípolo vem batendo na tecla que a Selic irá ficar alta por um tempo ainda maior. O que quer ficar alta por um tempo maior? Acreditamos que em 3, 4 reuniões essa manutenção se tenha. Então em setembro acreditamos na manutenção em 15%. Aí eu coloquei alguns dados aqui até para a gente poder ver em relação ao que vem na mídia, né? Em resposta ao tarifaço, Trump tratará de financiamentos. E o Haddad diz que impostos e compras públicas será o caminho. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Compra pública, eu já disse ali do fiscal ali atrás, isso é muito sério, né? É gastos, é o fiscal se deteriorando, né? O Galípolo vem falando aí que defende juros altos por um tempo maior. E eu peguei aqui uma economista do Santander, economista-chefe, Ana Paula Vescosi, falando também, né, que o impulso fiscal poderá limitar os cortes da Selic. Então eu iniciei a parte Brasil falando de fiscal, transitei para inflação e juros e no final das contas voltamos para o fiscal. Porque o nosso país infelizmente não toma medida estrutural em relação à contenção de gastos e quando a gente tem um certo aperto a gente quer que o governo venha com uma certa força, isso acaba prejudicando a nossa estrutura em relação à inflação futura, ok? Com outra situação, né, o Haddad não fez a reunião lá com o Bessent, o plano de contingência que falaram que ia fazer até agora nada, temos que ficar atento porque isso aí, quem vai pagar essa conta? Essa conta será o problema de médio e longo prazo. Agora, o assunto mais importante do momento, o tarifaço. Esses dados da Asset mostram que, mesmo a tarifa imposta de 50% ao nosso país, nós tivemos em vários produtos que saíram dessa tarifação. Então, na média, a nossa tarifa efetiva está em 31%. Ainda assim, é a maior tarifa do mundo, ok? Em relação à China, eles tiveram a negociação, então isso já reduziu até esse 27,9%, mas ontem já foi prorrogado para 90 dias essa negociação que eles estão tendo, uma negociação extremamente árdua, onde os Estados Unidos está pedindo que eles comprem 4 vezes mais soja lá da China. Isso não deve acontecer, né? Xi Jinping não deve mudar essa situação, mas o Brasil ficou numa sinuca de bico extremamente ruim. Estamos, sim, com uma tarifa muito alta frente ao mercado, frente ao resto do mundo. Aqui também não está a Índia, que ontem teve uma tarifação bem forte devido à situação da negociação com a Rússia, tá? Mas é mais para vocês terem bem claro o que é a tarifa efetiva que nós estamos tendo aqui no nosso Brasil. E qual que é esse efeito para nós? Aqui eu coloquei um pouco do efeito negativo da atividade. As exportações para os Estados Unidos bateram um recorde no último ano, passaram de 40 bilhões. Porém, a nossa participação dos Estados Unidos nas exportações, ela vem num cenário baixista nos últimos anos. Desde o primeiro mandato do governo Trump, em 2018,
onde que teve uma briga internacional e a China começou a importar mais soja nossa, começou a importar mais insumos. Quando eu falo insumos, são commodities, tanto agrícolas quanto voltadas para o petróleo e o minério. A gente começou a ganhar mais participação fora e os Estados Unidos perdeu participação. Temos essa tela também que a Asset fez, eu não vou entrar no mérito de produto por produto, mas quando a gente pega produtos que são commodities, a China lidera com grande escala em relação às nossas exportações. Se vocês verem demais produtos, que são produtos que têm um poder de manufatura mais alto, ou é os Estados Unidos que importa. Às vezes são peças, máquinas, equipamentos. Isso vai prejudicar demais a nossa indústria, ok? Mas em relação a commodities, a China ainda é um grande parceiro comercial nosso. Depois, caso vocês queiram ter acesso a esse quadro, só chamar a gente, nossa assessoria no individual, que vai passar para vocês, que ele mostra um pouco do que vem acontecendo. E eu fiz questão, pessoal, de fazer um estudo, de ir além. Conforme eu disse, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que o normal. Eu fiz um estudo, peguei dados oficiais do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, onde a gente consegue ver essa evolução no século, né, nesses últimos 25 anos, o tanto que a China, o tanto que a Ásia tomou força frente às nossas exportações. Em 2001, ela tinha um peso a China de 4%, né, nas nossas exportações. Atualmente, esse peso está em 29% das exportações. Em relação à União Europeia, ela caiu de 23% para 14%, e os Estados Unidos caiu de 24% para 11%. A própria Mercosul, onde a Argentina é nosso principal parceiro comercial aqui na América, saiu de 10 para 7,49. O que isso mostra? Nós nos tornamos muito mais dependentes da China, da Ásia, do que éramos no passado. Hoje a Ásia, excluindo o Oriente Médio, corresponde a 42% das nossas exportações. E se vocês verem aqui, 2024, os 40 milhões de recordes dos Estados Unidos estão aqui no gráfico, ok? Eu fui além, busquei isso no Ministério, busquei um arquivo onde a gente tenha todos esses dados compilados. Caso vocês queiram também esse acesso, eu tenho esse acesso para vocês. Tenho aqui esses números desde 1997, mas mostra que a gente fez uma diversificação, só que essa diversificação acaba que for concentrada na Ásia, mas acaba que nós nos tornamos também um pouco menos dependentes dos Estados Unidos. A gente tem que ressaltar isso como um lado positivo, não negativo. Porém, como país e como força pujante que a América tem, a gente tem que ficar muito atento a todo esse tarifaço, tá? E mostrando o que isso está trazendo agora para o mundo no tarifaço, que é a estratégia do Donald Trump. Qual que é a estratégia dele? Tirar um pouco da força do dólar. Isso parece contraditório, mas não é, porque isso acaba fazendo que a importação fique um pouco mais fácil em relação ao mercado norte-americano. E o nosso câmbio, ele vem igualzinho, ok? Bateu que 5,57, hoje está bem menos, tá? Isso aqui é só um gráfico da data que nós fizemos, mas ele reflete o que vem acontecendo no mundo. Então essa situação do dólar estar sendo valorizado, nossa moeda sendo valorizada no câmbio, não é exclusividade do Brasil, não. Muita gente, o Brasil está saindo bem. Não, isso é mundo, isso é uma estratégia que o Trump vem fazendo para ter uma força maior em relação às suas importações e exportações. O dólar segue ali próximo de 5,50, até abaixo, né? Hoje, com os dados de inflação norte-americana que eu vou mostrar, ele está batendo 5,45, 5,43. Então, vem nessa desvalorização já mostrada no gráfico anteriormente. Em relação às nossas expectativas, né? Já é a 11ª semana que a inflação tem uma expectativa futura para baixo. A gente vem falando isso aqui na CN Capital desde fevereiro, né? Não é de agora, não é das últimas semanas. Acreditamos sim com uma inflação mais baixa. E se o tarifaço persistir, nós tendemos a ter uma maior oferta de produtos internos, e isso também ajuda a trazer um preço mais para baixo, combinado? E a Selic para o ano que vem, que é onde eu estou batendo na tecla, ela sim, ela deve cair e chegar na casa de 12,5%. Agora, pessoal, falando um pouco de macro dos Estados Unidos, falando do que vem acontecendo lá fora, né? A última Super 4, os juros se manteve inalterados, porém, eu esperei literalmente hoje, saiu o CPI norte-americano para ver o que queria acontecer. Em setembro é bem provável que teremos queda nos juros nos Estados Unidos. Se nós temos queda lá fora, isso traz margem para eu poder cair os meus juros aqui sem pressionar o dólar. Então isso torna-se positivo para o macro Brasil também, tá? Então a expectativa é muito grande que tenhamos queda nos juros nos Estados Unidos nas próximas reuniões. E o CPI, que estava começando a preocupar com os primeiros sinais da tarifação, isso aqui é um dado de ontem. Hoje, quando a gente tem o dado real que saiu, ele veio em linha. Isso é bom ou ruim? Normal, isso não vai trazer um efeito ainda tão forte para o Fed. Então acredita-se muito, devido principalmente a esses dados agora pela manhã, que o Fed irá cair os juros em setembro. Tá? As projeções, vou até ir direto para esse assunto, elas estão em 88% de chance de queda em setembro.
e deve cair nas próximas reuniões. Se nada mudar aqui, teremos talvez 3 quedas nos Estados Unidos. Vocês já viram, já deve ter acompanhado no mercado, teve algumas mudanças na diretoria do Fed, né? Tiveram algumas demissões, pedidos de demissões, né? Não foi por parte do Donald Trump, foi pedido pessoal. Já tivemos uma votação de dissidentes nessa última reunião, onde teve votantes que queriam que os juros já caíssem em julho, mas em setembro é bem provável que os juros caem. Se os juros caem, isso traz mais força para a economia real, isso traz mais forças para as indústrias norte-americanas. E, derivado a isso, traz margens para que o nosso país possa cair os juros também, ok? Em relação ao mercado, era isso. Eu sabia que o vídeo ia ficar um pouco longo, foram 10 minutos aqui falando de mercado, tá? Mais dúvidas, chame a nossa equipe, a gente está bem amparado, bem estruturado para falar de Estados Unidos, tarifaço, Brasil. Agora mostrando um pouquinho em relação ao nosso mês de julho, foi um mês excepcional, a gente não conseguiu mandar os fechamentos ainda, está iniciando esse trabalho de call de relacionamento, mas a nossa carteira de dividendos aí pagou na casa de 1,50, as carteiras no geral renderam próximo de 1,30, 1,20, 1,40, foi um mês muito bom. Em relação ao CDI, a nossa carteira de dividendos pagou 117%, aqui eu quis colocar alguns ativos que também não são isentos, porque vieram com taxas muito boas. Teve papel nosso pagando 2,11 no mês passado, né? Então aí na média 1,51 de resultado. Não vou entrar no mérito dos ativos no mês, eu acho que isso aqui é válido vocês discutirem com a nossa assessoria. Temos papéis de 17, CDI mais 5, inflação, ativos internacionais para proteção. Não é o caso do nosso bate-papo hoje, porque eu vou terminar falando o que eu sempre falo. A diversificação nos protege das incertezas. Esse é o melhor caminho, tanto na sua empresa quanto no investimento. E a alocação internacional independe do perfil e tamanho do cliente. Temos que pensar sempre lá fora. Temos que pensar sempre em proteção de patrimônio. Mesmo para o cliente conservador, a gente sugere ter uma conta internacional, ok? E falando da Money Week, para a gente fechar aqui, não vou ler, não vou entrar no mérito, nós tivemos lá o William Vac, né, falando que a gente vive um mundo em transformação, mas o que não foge da realidade, que é todo mundo em busca de um poder muito forte. Nós temos aí o Michel Temer, que falou bastante, foi uma palestra muito bacana. Ele falou quando ele assumiu o governo lá em 2016, logo após o impeachment da Dilma, que ele aproveitou o momento de impopularidade dele para tomar medidas que foram muito boas para a nossa economia. Tivemos o André Esteves falando que os juros começam a cair com muita certeza no início do ano que vem. Ele bateu nessa tecla muito forte, um banqueiro experiente, né, o maior banco de investimentos da América Latina, onde ele é o chairman. E tivemos aí o Paulo Guedes com uma palestra maravilhosa, né? E ele foi muito duro, né? Que a cada dia que passa nós ficamos mais divididos, né? Ele falou que nós não podemos ser um país saci pererê, que só pula com a perna esquerda, que tem que ter esse contrabalanço, né? Acredita que faz sentido essas mudanças e que está muito sério essa divisão, porque nós estamos indo contra a maior nação do mundo e que nós não podemos dobrar essa aposta. Todos esses palestrantes e outros também estão no nosso aplicativo da EQI+. A Kátia vai estar fazendo um complemento aqui no nosso vídeo, mostrando para vocês como acessar o aplicativo, como ver as palestras. Algumas estão em textos, mas é um aplicativo extremamente legal, onde fala do mercado e ajuda vocês a ficar por dentro. Quem não pôde estar presente na Money Week vai poder acessar o aplicativo e ver essas palestras, são extremamente interessantes. E por último, agradecer vocês, já fiz um vídeo de agradecimento recente, né? Nosso escritório aí, mais um ano sendo escritório referência, isso para nós é muito importante, é um trabalho com muita qualidade, muito pé no chão, a gente realmente olha o foco do cliente, aqui não é foco no cliente, é entender o foco que você tem, né? Que é entender as suas necessidades, muito diferente do que o mercado vem fazendo aí. Então agradecer vocês clientes, minha Nossa Senhora Aparecida que nos abençoa sempre, sou muito grato, né, de ter vocês aqui confiando em nós. Bora pra cima, bora pra mais uma etapa e agradeço a vocês pelo tempo. Desculpa o vídeo um pouco mais longo, mas era necessário. É um momento de muitas mudanças e nossa equipe está aqui para assessorá-los e apoiá-los. Obrigado a todos.